Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que a gente identifica a presença de oferta em níveis de preço para a gente entrar vendido, pegando trades de alto potencial, porque quando você identifica presença de oferta em níveis de preço, você entrar comprado, por exemplo, não é a melhor opção. Você entrar vendido e pegar bons movimentos de baixa, devido à presença de oferta em regiões, é o melhor caminho a se fazer. Então vamos aprender a identificar isso por meio de uma aula bem didática, que é onde a gente vai trabalhar com alguns materiais didáticos, entendendo como de fato significa esses movimentos que têm presença, como que eles aparecem e como que a gente pode estar identificando com clareza e operando em cima dessas configurações. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Olha só pessoal, aqui a gente já tem um movimento que ele vai nos apresentando exatamente isso. Eu estou no gráfico micro, a gente pode subir lá nos 5 minutos, por exemplo, eu estava no 1 minuto, né? A gente pode subir aqui nos 5 minutos, e isso aqui é igual em qualquer tempo gráfico. Nesse caso aqui é no tempo gráfico de 5 minutos, alinhado com o tempo gráfico de 1 minuto, mas isso aqui é igual em qualquer tempo gráfico. Você pode usar o 4 horas, você pode usar o 1 hora, você pode usar até tempo gráfico maior, diário, enfim. A dinâmica vai ser a mesma e a linha de raciocínio vai ser igual. Assim como em qualquer ativo, né? Todos os ativos, lá no time a gente trabalha com todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Então assim, é idêntico para todos e a gente vai dar uma olhada nisso também. Então olha só, aqui por exemplo a gente tem uma configuração que é um baita sinal de oferta, um baita sinal de fraqueza, que é quando o mercado faz essas impulsões para cima. Esses impulsos para cima, repentinos, que não dão continuidade em alta, pelo contrário, logo depois o preço cai mais forte ainda. Tá vendo? Do jeito que ele subiu, ele voltou. Então isso aqui é um baita sinal de fraqueza, que é um sinal de oferta. Depois vai se dar uma oportunidade ali na frente para a gente conseguir vender a favor dessa presença de oferta. A gente vai entender sobre isso. Mas aqui basicamente do jeito que ele está configurando esse movimento, ele já apresenta para nós a presença de oferta nesses níveis de preço, nessa região aqui. Então olha só essa puxada para cima aqui no gráfico de 5 minutos, igual eu falei, é igual em qualquer tempo gráfico, tá? Só nesse caso aqui que foi nesses tempos gráficos específicos. Mas olha só, essa puxada muito forte para cima é um movimento saudável de alta, você vê candles bem cheios, tá vendo? Spread dos candles bem amplos, que são esses candles cheios mesmo. Logo você espera que isso aqui dê algum tipo de continuidade alta, o preço pode até corrigir um pouco, né? Natural, mas depois que ele continue subindo, você espera isso, porque é um movimento saudável de alta, a princípio. Porém, qual foi a reação do preço? Foi de cair mais forte ainda e ainda quebrar as mínimas. Tá vendo? Então ele quebra as mínimas logo depois. Do jeito que ele subiu, ele volta. Isso aqui é um sinal de fraqueza. Presença de oferta. Tá? Quando ele sobe aqui, claro que você vai esperar que ele dê continuidade na alta. Então você não identificou isso ainda. Agora, na hora que logo depois ele cai e quebra as mínimas, aí ele mostra que dentro desse movimento de alta tinha muita oferta. Por conta da cena dos próximos capítulos, tá vendo? É o que a gente tem aqui no material didático. Olha só, esse aqui é o material didático lá do time da Excelência Trade. A gente tem mais de 800 páginas exatamente iguais a essa aqui, totalmente autoral ali, com extremos detalhes e desenhados sobre tudo, né? Mentoria de Smart Money, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume e por aí vai. Então aqui, por exemplo, eu estou explicando sobre esses impulsos para cima e justamente o fundamento por trás e como que ele aparece no gráfico, né? Então é tudo assim. Então, olha lá, ele dá essas puxadas para cima, logo depois quebra para baixo, perdendo as mínimas, tá vendo? Isso aqui é uma presença de oferta muito grande, é um sinal de fraqueza. Então, é o que a gente está vendo aqui. Olha lá, exatamente. Então, ali na frente, quando ele vem voltando, esse movimento que vem voltando aqui, ó, tem potencial corretivo, por conta dessa presença de oferta. Se o preço mostrou muita presença de oferta, na hora que ele começa a subir, mostra para nós que tem potencial corretivo esse movimento de alta, beleza? Para ele fazer boas movimentações de baixa. Então aqui ele começa a andar de lado. Essa andada de lado que ele começou a desenvolver é ótimo, porque se ele capturar a liquidez da parte de cima dela, a gente tem ali uma possibilidade de venda muito boa, porque andando de forma lateral o preço cria liquidez. Esse negócio de liquidez, né, fica em cima de uma lateralização e embaixo dela. É muito comum o preço andar de lado e fazer isso daqui, olha só. Muito comum o mercado andar de forma lateral. Por exemplo, igual ele fez ali, deixa eu desenhar aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ele andar de forma lateral, vai criar topos nivelados, vai criar fundos nivelados na parte de baixo também, né, na configuração. E aí a gente consegue entender que a liquidez ela fica tanto em cima quanto embaixo, de lateralizações assim. Então a gente pode marcar dessa maneira, liquidez vai estar em cima, liquidez vai estar embaixo. Por quê? Porque tem muita gente que compra aqui embaixo, em níveis de suporte, acreditando que é um bom negócio, enche de stop loss embaixo. Se o preço furar esse suporte, muita gente vem entrando vendido, acreditando que agora o preço vai despencar porque furou um suporte. Ou seja, a análise técnica clássica, que é o que 99% dos traders utilizam,
Dizem, cara, que regiões assim são regiões para tomada de decisão dos traders. Ou entrar comprado em suporte ou então vender depois que o suporte foi rompido. Isso aqui não é a melhor opção para você se fazer. No final das contas, vai ter liquidez aqui embaixo, que são várias ordens posicionadas aqui de stop loss de quem entrou comprado no suporte e também muita gente de fato entrando vendido no rompimento do suporte. Enfim, é uma zona de muita tomada de decisão, logo é uma zona de liquidez. É aqui que muitos institucionais montam posições de compra e é aqui que muitos institucionais montam posições de venda. Não em cima da resistência e não em cima do suporte, igual o trader comum, mas sim depois que o preço fura ou o suporte ou a resistência. Então o preço fura, ele entra num ponto comprador muito bom. O preço fura a resistência aqui em cima, ele entra num ponto vendedor muito bom. É isso que a gente costuma ver. Então o mercado, quando ele anda de lado assim, ele costuma fingir que vai para um lado e vai para o outro, porque ele entra num ponto vendedor muito forte, tá vendo? Quando ele vai ali para cima. Então, é o que a gente está vendo ali. Se ele visitar lá para cima, faz muito sentido, porque em cima de topos é uma zona de venda. E aqui é um sinal de presença de oferta. Então, a gente está procurando um gatilho de venda, uma oportunidade de venda devido à presença de oferta que a gente identificou aqui. Então, quando a gente refina esse gráfico lá no 1 minuto, por exemplo, o que a gente consegue visualizar? E é igual eu falei, pode ser em qualquer tempo gráfico, só nesse caso aqui que foi nesses tempos gráficos específicos. O que a gente vê aqui é que a parte de baixo, o preço já capturou a liquidez, mas foi uma abertura de mercado, tá vendo? O preço abriu mesmo o dia aqui embaixo, tem até um gap e tudo mais, e nessa ele vem subindo. É muito comum, né? Ele abrir, vem subindo, respirando na movimentação. Aqui em cima vai ter liquidez. A gente estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade, olha só, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência, né? Então, em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, 17 ativos diferentes, né? Todas as oportunidades desenhadas ali. Então, ajuda bastante a você estar simplesmente aproveitando os movimentos, né? Então, aqui, lá, ele indo ali em cima, fazendo o choque de confirmação, que a gente vai ver ele fazendo ali. Você tem uma venda na região, por conta do sinal de fraqueza que está aqui atrás, ó. Tá vendo? Que a gente acabou de identificar, e a estrutura que está sendo desenvolvida, que é exatamente essa. Então a gente vê o preço indo lá em cima. O preço ele vai visitando essa parte superior do movimento. Olha lá. Espera aí, deixa eu colocar aqui certinho. Olha lá, ele vai lá em cima visitando a região e já fez o choque ali para nós, confirmando o movimento. Tá aqui o choque, ó. Gatilho de entrada é esse daqui, ó. Preço desenvolvendo esse movimento de 1, 2, 3, tá vendo? E quebra o fundo. Isso aqui é um choque de venda. Então ele quebra esse fundo aqui. Pode marcar ele em vermelho para ficar bem nítido ali. Olha lá, ele quebra esse fundo. Nesse movimento de baixo, com bastante presença de oferta, tá vendo? Quebrando um fundo válido. Isso aqui é um gatilho de entrada. Sua venda vem exatamente aqui no teste. Nesse movimento que sobe, né? Isso aqui é um teste com uma característica muito boa. Olha só a característica desse teste. O preço vem subindo forte, tá vendo? No início, corrige e depois vem subindo todo agarrado. Tá vendo? Ele vem subindo com candles bem mais estreitos, ó. Candle vai ficando estreito, vai ficando estreito, vai ficando estreito, tá vendo? Perfeito. Isso aqui é uma configuração de antes subia forte e depois vem subindo fraco. Um movimento como esse é uma perda de qualidade da demanda. Mostra que o preço veio subindo, perdendo qualidade de demanda. A demanda vai ficando fraca. Isso aqui chama, inclusive, sem demanda. Tá? A gente costuma chamar isso aqui de sem demanda. Enfim. Sem demanda. Por quê? Por conta disso, perda de qualidade da demanda. Então você tem uma venda exatamente aqui no teste, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixa, que é exatamente a configuração por conta do sinal de fraqueza lá de trás. Então esse movimento é um movimento muito bom aqui, que a gente vê o mercado desenvolvendo, caiu bastante a partir dessa linha de raciocínio e dessa configuração. Então perfeito ali dentro do mapeamento, olha lá, é o choque de confirmação naquela região, é só você vender onde está circulado aqui, que eu estou com o mouse, tá vendo? Foi exatamente onde ele fez, lá. Perfeito, só vender. Então isso aqui é um conceito interessante, é um alinhamento bacana para você estar alinhando dentro dos conceitos de trade. Inclusive, olha só isso aqui no material didático lá do time sendo explicado, olha só que bacana. Ah lá, isso aqui que eu estava falando com vocês, aonde ele vem perdendo força, tá vendo? O preço vem subindo muito forte no início, corrige e depois vem subindo agarrado, tá vendo? Exatamente aqui, ó. Vem subindo todo agarrado. Isso aqui é segundo plano, uma oferta em segundo plano no movimento de alta, que nada mais é do que a perda de qualidade da demanda. Então ele vem subindo toda a... Exatamente o que está acontecendo ali, ó. Naquele teste que eu falei, né? Olha lá, aquele teste ele está com essa característica, o que é ótimo para um teste, que é esse movimento de alta aqui, ó. Tá vendo? Sobe forte no início, corrige, depois vem subindo todo agarrado. Isso aqui é um movimento fraco de alta. É ótimo para um teste.
Isso aqui tem potencial de ser um teste, apresentando essa fraqueza na alta, perfeito para ser um teste. Então as coisas vão se alinhando. Esse interesse forte da oferta é ótimo, quebrando o fundo, é um choque de interesse, isso é ótimo, está limpando bem a liquidez e já fez o sinal de fraqueza. Então isso aqui é muito bom. Aqui a gente tem um outro cenário de presença de oferta muito bom também e diferente. Aqui você vê uma estrutura grande lateral. Isso aqui é porque, pessoal, o mercado ele anda em média 80% de maneira lateral. Todos os mercados, tá? Então, assim, você tem que dominar os movimentos laterais. Isso é muito importante. O mercado anda somente 20, 30%, no máximo 20, 30% em tendência. Então, assim, tem que dominar os movimentos laterais, porque é deles que saem as tendências, é deles que surgem e são definidas as tendências. Então, aqui a gente vê uma grande estrutura lateral, tá vendo? Um grande movimento. Essa furada aqui para baixo é um sinal de fraqueza, só que isso aqui tem um detalhe a mais. Quem me acompanha aqui sabe que essas furadinhas para baixo em estruturas são sinais de fraqueza. Isso chama inclusive SOW. Mas aqui tem um detalhe diferente nessa configuração, que é a gastação de tempo, né? Por assim dizer. O preço ele fura e ele fica gastando tempo aqui, tá vendo? Ele faz uma estrutura lateral. Ele faz esse movimento, olha só que interessante. Depois eu vou mostrar ali no material didático para vocês isso sendo explicado. Mas olha só, ele está criando uma estrutura lateral dessa maneira. Ele fura a parte de baixo e ele fica gastando tempo ali. Ele cria outra lateralizaçãozinha ali. E depois ele retorna para a estrutura maior e continua andando de lado nela. É isso aqui que ele fez lá. Ó. Deixa eu marcar aqui certinho. Tá vendo? É isso aqui que ele fez lá. O que isso aqui significa? Quando ele faz essas furadas para baixo, chama SOW, que nada mais é do que um sinal de fraqueza. E sinal de fraqueza significa presença de oferta nesses níveis de preço. Beleza? E se tem presença de oferta, se começar a caçar vendas, vai ser muito interessante, principalmente se ele gerar um gatilho, uma boa oportunidade, vai se encaixar. Porque se tem presença de oferta, o mercado vai fazer movimentos de baixa, muito provavelmente. Então, isso aqui representa isso. Agora, o fato de ele ficar gastando tempo aqui embaixo, então ele não só furou o suporte da estrutura, que é essa linha aqui de baixo, ele furou e ficou gastando tempo e depois ele voltou. Isso aqui é um princípio de aceitação que chama. Tem dois princípios de mercado que são extremamente importantes de você entender, que são ditados, né, e construídos dentro da lei de esforço versus resultado. Então, a lei de esforço versus resultado é uma lei de mercado que ela diz muito sobre esses movimentos fortes, esses movimentos fracos, esses movimentos que vão perdendo força conforme sobe, igual eu mostrei ali agora, esse exemplo que eu estava falando aqui no material didático, tá vendo? Isso daqui é um conceito de lei de mercado, da lei do esforço versus resultado. Então, isso é muito importante. E a lei do esforço versus resultado tem um conceito que é de aceitação e rejeição. E isso daqui é uma aceitação. Significa que o preço ele atingiu um nível de preço aqui de baixo, pode ser subindo ou pode ser caindo. Por exemplo, o preço vem subindo bastante, começa a andar de lado. Dependendo das características que forem apresentadas nessa lateralização, aí são vários conceitos que vai ter ali no movimento, isso aqui está apresentando aceitação, ou seja, o preço subiu, chegou em níveis mais altos e aceitou ficar ali. Isso aqui muitas das vezes gera continuidade e por aí vai. Quando ocorre desse jeito em estruturas laterais, isso mostra que tem uma presença de oferta muito mais forte, porque o preço cai e aceita ficar ali embaixo. Entende? Ele não cai e volta forte porque tem muita demanda aqui embaixo. Quando tem muita demanda aqui embaixo, ó, ativa para comprar, o preço ele vem puxando para baixo, a demanda sente e não chega nem perto. Né? Se tem muita demanda aqui, ó, o preço não consegue chegar nem perto. Na hora que ele vai se aproximando, ele já puxa forte para cima. Às vezes ele vem puxando de novo aqui para baixo, puxa para cima. Vem puxando e puxa para cima. Ele não consegue ficar ali. Agora, se ele vem chegando próximo e fica ali gastando tempo, cadê a demanda para empurrar esse preço embora? Ficou ali aceitando ficar ali, entende? Então isso aqui é um princípio de aceitação, mostra ainda mais a presença de oferta e mostra também que a demanda está muito fraca. Não tem demanda aqui. Não, já tinha empurrado esse preço muito rápido, não ia deixar ele nem ficar aqui muito tempo, entende? Como ele ficou aqui gastando tempo, mostra fraqueza de demanda e maior pressão de oferta. Então ele até volta depois, mas aqui já está o sinal de fraqueza evidente. E aí, o que o mercado vai fazer? Se ele quer cair, o que ele vai desenvolver? Ele vai induzir todo mundo para cima. É o que a gente vê o tempo todo. Então, se o mercado quer cair, ele vai jogar todo mundo para cima para depois cair. E a gente sabe que em cima de uma resistência de estrutura lateral como essa, tem liquidez, e quando o preço visita aqui em cima, ele entra num ponto de venda profissional. Foi aquilo que a gente acabou de ver ali naquela outra configuração. Então aqui vai se dar uma oportunidade muito parecida com aquela, porém com uma presença de oferta verificada de uma maneira totalmente diferente.
Então lá para cima, ó, a gente tem liquidez de venda. Tá vendo? Aqui em cima esses topos nivelados. O mercado vai lá em cima, captura essa liquidez lá de cima, olha só. Faz o choque de confirmação ali agora, olha aí. Está capturando a liquidez quando ele fura essa linha, né, de resistência aqui. Ele está limpando a liquidez. Ele faz um choque de confirmação muito feio, onde ele quebra esse fundo aqui, nesse movimento de baixa, tá vendo? Aquele outro lá está definitivamente mais interessante, aquele que a gente acabou de trazer de exemplo. Mas aqui é isso, ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa de um jeito muito esquisito. E aí a gente tem uma venda aqui no teste, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixa que o preço vai desenvolver, muito provavelmente por conta do alinhamento dos conceitos e dos fatores. Então o preço vai e desenvolve uma boa configuração de baixa aqui nesse cenário, num bom alvo, inclusive, que é esse POI, que é uma zona de compra institucional que a gente tem aqui embaixo, com uma POC do volume profile, tá vendo? Mostrando que é uma zona de muito volume concentrado aqui nesse ativo. Então a gente sabe que isso aqui é um movimento bem interessante, onde a presença de oferta ficou evidente, logo ele gera boas oportunidades por conta disso. Então assim, ele pode até subir bastante, mas que ele gerou uma boa venda aqui por conta desse alinhamento, com certeza. Agora ele pode cair muito mais, pode gerar uns movimentos muito bons, mas aqui ele já andou definitivamente mais de 3 vezes o risco ali no movimento, né? Então já foi uma movimentação muito boa aqui na baixa. Esse é um cenário legal. Agora aqui a gente tem um outro movimento com muita presença de oferta também e um potencial vendedor muito grande nesse movimento. Por quê? Olha só isso daqui, pessoal. Aqui a gente tem um movimento, eu também estou no tempo gráfico bem pequeno aqui, mas se a gente subir lá no 15 minutos, olha só o que a gente visualiza. Subindo aqui no gráfico de 15 minutos, lá para trás desse movimento, olha só essa alta que a gente viu aqui. Olha só a amplitude desse movimento de alta. É um movimento que sobe com muita pressão de demanda, tá vendo? O preço subiu muito forte aqui no gráfico de 15 minutos. Lá para cima ele fez várias coisas e agora veio puxando aqui para baixo. Veio desenvolvendo esse movimento de baixa. Esse movimento de baixa que ele veio gerando, o que a gente consegue visualizar aqui nele? A gente consegue visualizar que pelo fato dele ter subido tão forte desse jeito, ele não deixou nenhuma zona de demanda muito significativa, ele não deixou nenhuma zona de liquidez muito significativa. Isso significa que não tem nenhuma base de preço importante aqui nesse movimento. É um movimento muito esticado, que não gera nenhuma base de preço. O que seria base de preço? Seriam algumas regiões, algumas coisas aqui nesse movimento de alta que fariam com que esse preço que está caindo se segurasse nisso. Uma zona de demanda de muita qualidade, alguma coisa nesse sentido. Como não tem nada, ele subiu muito reto. Da mesma forma que ele sobe, ele pode voltar muito reto, porque não tem nenhuma base de preço para segurar esse movimento que está caindo aqui, entende? Então ele cai com facilidade. Visto isso, a gente já estava de olho nisso lá no time, essa questão ali, né, nesse movimento. E aí a gente estava, inclusive esse trade aqui que eu falei com vocês, esse movimento aqui a gente mapeou lá no time também, detalhado, né? Olha só. Olha lá, ele indo lá em cima, a gente tinha a possibilidade de venda, que foi aquele trade que eu acabei de mostrar ali para vocês. Então a gente tem uma venda ali no teste, lá que era aquele choque de confirmação, só vender, que aí foi esse movimento que a gente acabou de ver aqui, ó, né, acontecendo. Essa vendinha aqui muito simples de você estar pegando ela, porque está bem desenhado ali. Mas voltando para esse cenário, a gente tem um movimento aqui que não tem nenhuma base de preço. Então ele pode facilmente cair com facilidade por conta disso. E é o que ele vem fazendo. Olha só essa puxada forte que ele fez para baixo. Era o que a gente já estava querendo ver aqui mesmo. O movimento forte desse de baixa seria o mais provável. Olha só, a gente estava de olho nisso, ó, dando essa puxada forte para baixo. A gente ia querer ver ele voltando para criar a estrutura que eu vou mostrar ali para vocês, que ele veio criando. Então lá, ele faz a puxada para baixo que a gente falou, perfeito. Na hora que ele voltar corrigindo, o que a gente quer ver é uma estrutura de continuidade de queda. Então esse movimento muito forte para baixo, com candles bem cheios, é um sinal de presença de oferta, com certeza. E ele faz todo sentido aqui, por conta de que aqui atrás não tem nenhuma zona de liquidez para compra e não tem nenhuma zona de demanda para compra de qualidade. Então esse movimento de baixa faz todo sentido ele ser realmente um movimento de baixa saudável, que realmente está mostrando presença de oferta e que realmente tem potencial de gerar continuidade de baixa, entende? Por conta da dinâmica, por conta do contexto como um todo. É importante você ver o contexto. Por quê? Porque às vezes ele faz um movimento como esse, do jeito que está aqui, mas aqui tem um fundo de liquidez muito forte. Vamos supor que o mercado tivesse feito isso aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos supor que ele fez essa mesma alta que ele fez, tá? Todo esse movimento de alta do mesmo jeito, só que ao invés de subir tão reto assim, ele subiu reto, mas ele deu uma corrigida boa e depois subiu reto de novo. Deixou um fundo aqui no meio do caminho, igual eu desenhei, tá vendo? Um fundo expressivo. Fundos expressivos são zonas de liquidez. Embaixo de fundos assim,
tem muita liquidez e é um ponto de compra. Ponto de compra profissional, ponto de compra institucional e tudo mais. Então o mercado visita embaixo de fundos assim, ele entra um ponto comprador profissional. E aí, essa puxada para baixo, por mais que venha com essa pressão toda de oferta que a gente está vendo com candles bem cheios, se visita embaixo de fundos assim, ele entra num ponto de compra muito forte. E aí, cara, a chance dele sentir compra e vir subindo forte não custa, né? Muito provável, a gente vê isso frequentemente. Inclusive gera compras e a gente sempre está de olho em compras nessa região, lá no time, por exemplo. Mas como não tem nenhuma base de preço aqui atrás, igual eu estava falando bastante aqui, logo esse movimento de baixa realmente tem potencial de ser um interesse de oferta e não manipulação, entende? E não uma manipulação que no final das contas ele vai subir muito mais do que caiu e tudo mais. Então se a gente refina lá no tempo gráfico micro de novo, olha o que a gente consegue presenciar nesse movimento que veio subindo. É um movimento que está totalmente agarrado, tá vendo? Ele não consegue nem corrigir essa queda. Está todo travado na movimentação e começa a criar uma estruturinha, que era o que a gente estava de olho lá no time, olha só. Ele vem, tá vendo, dar essa puxada para baixo, por conta de todo esse contexto, e criar a estrutura para a gente ter uma venda de continuidade. Então a gente estava de olho nisso. Ele criou exatamente em cima do nosso desenho ali, a configuração foi perfeito. E essa estrutura aqui é clássica, a gente sempre visualiza ela lá no time, porque ela é muito simples, é muito parecido com aqueles que eu acabei de mostrar ali para vocês. São sinais de oferta totalmente diferentes, devido ao contexto que cada um veio apresentando no movimento, porém, o gatilho de entrada é muito parecido nesse caso, né? Que é a estruturinha de novo, preço capturando a liquidez da parte superior dela, fazendo choque de confirmação de novo aqui, ó, quebrando o fundo, tá vendo? Todo esse movimento de baixo, na hora que ele volta no teste, qualquer testezinho aqui que ele fizer, você já tem uma venda, stop em cima dos topos para aproveitar esse movimento todo de baixa. E aí vem um segredo muito importante, que só de você colocar isso aqui em prática, seus trades já vão para outro nível, que é você simplesmente alinhar dois tempos gráficos, onde o seu stop aqui no caso, nesse caso aqui vai ser do 1 minuto e o seu retorno lá do 15 minutos. Então nesse caso aqui a gente está alinhando 15 minutos com 1 minuto. A gente visualizou todo o movimento lá do 15 minutos e tudo mais. E o seu risco, o seu stop é do 1 minuto. Então, isso aqui faz você maximizar os seus ganhos e minimizar suas perdas demais, né? Porque o seu risco é micro, o seu retorno é macro. Isso aqui é extremamente importante. Só de você colocar isso aqui em prática nos seus trades, suas operações já vão para outro nível. Porque olha só, ele vai embora lá para baixo porque é um movimento macro, né? É um movimento de tempo gráfico maior. Porém, o seu risco, o seu time de entrada vem no tempo gráfico menor. O seu stop é micro, pequenininho aqui do tempo gráfico pequeno. E o seu retorno muito maior, você pode levar esse trade facilmente aqui em alguns poucos minutos, ele já desenvolveu muito forte lá para baixo e gerou esse grande movimento. Então isso é bem interessante de você estar alinhando, pega os detalhes, assiste de novo esses detalhes, coloca no seu gráfico, replica isso no dia a dia e vai pegando o jeito de fazer marcações desse jeito e pegar trades corretamente dessa maneira para basicamente você estar surfando essas ondas de movimentação a partir de cenários onde mostra nitidamente a presença de oferta. Naturalmente, se você ficar querendo comprar nesse tipo de cenário, não é a melhor opção. Vender, vão gerar trades muito tranquilos, limpos, clean, né? E vai desenvolvendo movimentos muito tranquilos, beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo, qualquer dúvida, só me chamar aí. Fui! Valeu!